Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Nova Tech Talk. Eu sou o Diogo Fonseca, CEO da Nova Tecnologia, uma empresa voltada à automação industrial com expertise em pintura robotizada. É com grande satisfação que nós vamos promover um evento onde iremos contar com os principais fabricantes do mercado, para que a gente para que possamos ter conversas e podemos esclarecer a você dúvidas e pontos que são cruciais para uma excelente automação do seu processo. Cada episódio vai estar tratando de cada área necessária ao seu processo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre aplicadores, sobre um insumo, sobre robôs e sobre automação. Desde já agradeço a presença de todos vocês que, através de sua parceria com a Nova Tecnologia, possamos cada vez mais entregar aos nossos clientes soluções de pintura que possam agregar valores, redução em insumos, redução em descartes ecológicos, a questão da segurança, entre outros pontos cruciais para que possamos ter em nossa automação do processo de pintura. Que a gente possa iniciar esse nosso talk show da melhor maneira possível, onde você que é o nosso cliente ou você mesmo que é um integrador, concorrente da Nova Tecnologia, busque sempre procurar parceiros e integrar soluções que realmente vão impactar o mercado nacional. Olá pessoal, voltamos a mais uma parte do nosso Nova Tech Talk, onde hoje nós estaremos falando sobre cabines, estufas e equipamentos necessários para que a sua aplicação de pintura automatizada, manual, robotizada seja realizada com sucesso. Teremos aqui hoje nosso grande parceiro Erzinger. Infelizmente não estão aqui conosco, comigo e com o Anderson, mas estão online participando aqui desse talk show para que a gente possa passar para você o que há de melhor e o que há de mais moderno e funcional para a sua aplicação. Obrigado, Diogo. É uma honra e um prazer estar aqui participando desse projeto inovador, né, em que a gente tem a possibilidade, a disponibilidade de poder falar para o mercado, né, o que nós podemos colaborar, o que nós como fornecedores, independente de quem é a bandeira e para onde a gente fornece, quais são as tecnologias, quais são as novidades, o que vocês podem contar com a gente, como a informação pode chegar para nós, como a informação pode chegar melhor no fornecedor para que ele possa fazer um bom trabalho. Esse é o mais importante. Eu acho que azeitando, olhando, deixando isso bem claro, né, para os nossos clientes, com certeza todos nós vamos ganhar, inclusive na velocidade, no processo, na condição de trazer um serviço e um produto melhor para os nossos clientes. E também, né, é muito importante que a gente entenda que somos parceiros, estamos no mesmo mercado, estamos trabalhando juntos e ganhando juntos, né? Seremos todos sempre mais fortes. Obrigado pelo convite da Nova Tecnologia. A Erzinger sempre vai apoiar eventos como esse e para nós é um prazer realmente, eu repito, poder estar aqui contando com esse espaço para poder também divulgar um pouquinho do que a gente faz. Sou Anderson da Nova Tecnologia e atuo atualmente no setor técnico comercial. Vamos começar a nossa primeira pergunta aqui, onde é uma dúvida, acho que muito existente a você que procura hoje
uma mudança ou uma melhoria no seu processo de pintura. Quais são os pontos que nós devemos considerar na especificação de uma cabine de pintura? É o cliente que define esse processo ou não? É uma pintura a líquida ou é uma pintura a pó? Por favor, Erzinger, poderia esclarecer para a gente e explicar um pouco como a gente pode definir isso? Diogo, como qualquer compra técnica, como qualquer produto de alta performance, linhas de pintura precisam ter grandes tripés. O primeiro tripé é o tripé fornecedor de tinta e produtos químicos, fornecedor do equipamento e cliente. Esse tripé básico é o começo de tudo. A grande questão que os nossos clientes nos perguntam muitas vezes é: o que eu preciso na minha linha de pintura? Né? E nós geralmente trazemos os 3 P's. Assim como no marketing tem 4 P's, 5 P's, 7 P's hoje em dia, para nós tem 3 P's. O produto do cliente, o processo que está sendo trazido pela tinta, pelo processo químico ou processo de pintura e tratamento superficial, e a produtividade, o quanto esse cliente precisa de produtividade. Esses são os 3 degraus ou os 3 itens que a gente tem que fazer. Bom, então, ouvindo o que nossos colegas e parceiros da Erzinger acabaram de comentar, é realmente muito dinâmico e depende também, eu creio, uma série de variáveis na escolha do próprio cliente, correto? Pessoal da Erzinger, por favor, nos responda. Sendo mais prático, Diogo, indo para a parte de produto. Quando um cliente tem uma necessidade, ele traz a sua peça. E cada peça de cada segmento tem as suas características. O segmento automotivo é completamente diferente da pintura no segmento de agronegócio, assim como é diferente nas estruturas metálicas ou na linha branca. Então, cada performance de tinta, cada tratamento superficial merece uma atenção especial a esse produto, a esse engajamento de todas as funções que o produto vai ter. Esse é o principal ponto. O produto, quem traz as definições é o cliente. Ele vai dizer: olha, o meu produto vai ficar exposto ao tempo, o meu produto vai ficar numa área de alta umidade, e é isso que a gente precisa saber, a gente precisa conhecer o produto. Quando o cliente não tem tanto conhecimento de pintura, ou é a primeira vez que ele vai aplicar uma pintura no seu processo, na sua cadeia produtiva, aí nós conseguimos entrar com alguns conceitos, algum conhecimento, alguns outros clientes do segmento similar que a gente pode ajudar ele com certeza. Mas o produto é uma questão do cliente trazer para nós as suas especificidades. William, dando continuidade ao nosso talk show, a gente sabe que existem alguns fatores muito importantes para especificar uma estufa. Você poderia comentar para a gente um pouco sobre essa escolha com relação a uma estufa a gás ou uma estufa elétrica? E quais são as tecnologias envolvidas nessas aplicações? Então, Diogo, a questão de estufa é sempre uma pergunta que os nossos clientes sempre nos indagam, né? Por ser um processo realmente custoso na questão de consumo de energia e principalmente por ser uma compra que você faz e ela tem que durar bastante tempo. Você tem que comprar a coisa certa para o teu produto. A estufa, né? Sendo para cura ou para secagem, e a gente pode separar um pouco só para conhecimento, secagem é o processo após a lavação, após o tratamento da superfície para pré-tratamento. Esse processo de secagem nada mais é do que evaporação de água. Já o processo de cura também é uma evaporação, também é um processo de convecção do ar sobre a peça para poder realmente tirar toda a água ou, no caso de tintas à base de solventes, todo o solvente da tinta. Mas o processo é o mesmo, é uma transferência de calor. E quando a gente fala de transferência de calor, é básico, é técnico o processo. Você tem um peso da peça, você tem uma janela de cura da tinta, por exemplo, ou um tempo de exposição ao calor para evaporar a água que foi lavada a peça. Todos esses processos têm em comum a troca de calor e convecção. O calor para ativar a saída do produto líquido e
a convecção para acelerar esse processo, para que ele seja mais eficiente, para que seja feito no menor tempo. Tudo isso é baseado na janela de cura ou no tempo de exposição ao calor. No caso da tinta, vamos falar, por exemplo, de uma tinta pó ou de uma tinta líquida, né, à base de água, à base de solvente. Existe uma janela de cura. Essa janela de cura é uma relação tempo-temperatura. Por quanto tempo aquela tinta precisa ser exposta a uma determinada temperatura. E isso tem muito a ver com a espessura da peça, com o material da peça, se é alumínio, se é ferro fundido, se é aço. Com esses cálculos, com essas variáveis, nós conseguimos calcular bem certinho a janela de cura, traduzir isso dentro de um comprimento, de um tamanho de equipamento e trabalhar com as velocidades. É um processo basicamente físico, velocidade igual espaço sobre o tempo. Se nós temos o tempo de exposição, que é com a temperatura que nós precisamos trabalhar, basicamente é trabalhar com o comprimento médio que a gente precisa trabalhar e trabalhar a variação da velocidade. É uma relação simples que ela é muito importante ser calculada com base no produto, no processo e na produtividade que nós queremos alcançar. Agora, dando continuidade, pessoal, temos uma pergunta aqui muito interessante que nós vamos estar passando ao nosso colega William e também ao Anderson. Eu gostaria que o William falasse um pouco primeiro, e posteriormente o Anderson também pode comentar, com relação ao aproveitamento 100% do pó. Isso é um mito ou é uma verdade? Esclareça para a gente, para que o nosso cliente possa entender se às vezes vale a pena ele ir para a líquida ou será que vale a pena ele ir para a pó. William, por favor, pode responder para a gente? Então vamos lá, vamos tentar desmistificar essa questão do 100% de aproveitamento de um processo com tinta pó. Antes, a gente tem que entender como é que acontece a quebra, a perda de algumas partículas no processo pó. E para entender isso, nós temos que entender que a partícula que é desperdiçada, que não é aproveitada, é aquela partícula que se torna tão pequena que o processo estático não consegue mais fazer com que ela fique sobre a peça e seja curada, e seja utilizada sobre a camada. Então, quando nós temos um processo em que há um movimento e que as quebras acontecem, né, há muito movimento, há muita dinâmica das partículas, naturalmente você vai perder um pouco dessa tinta pó que deveria estar indo para a peça. Mas, se nós pegarmos numa condição normal, de uma cabine de uma única cor, né, que está pintando uma única cor, num processo bastante estabilizado, de uma cabine bem regulada, com um processo, com os pintores com bastante conhecimento, sabendo aplicar bem essa camada, sim, é possível chegar a 100% de aproveitamento. E eu digo por quê? Porque todo o overspray que nós temos sobre esse processo, ele acaba recirculando e entrando no sistema de reaproveitamento. E esse pó, mesmo que um pouco fino, ele acaba voltando para o circuito, sendo bombeado e jogado novamente na pistola. Então ele, por arraste, mesmo ele estando com algumas partículas pequenas, por arraste ele vai junto com as partículas em bom tamanho, em boa granulometria, que podem ser aderidas. Então, sim, a resposta é 100%? Sim. Mas, quando nós temos, por exemplo, algumas outras condições, como troca de cor, as cabines com troca de cor têm algumas variáveis, como, por exemplo, o sistema ciclone, tem outros equipamentos envolvendo no processo. Então, é bem comum nós entendermos que boas cabines de alta performance, com equipamentos bem regulados, com um processo bem assistidos, nós podemos chegar entre 95%, 92%, 98%, inclusive, nós já temos casos registrados em clientes de 98% de aproveitamento com tinta pó com troca de cor. Então, não é mito, é uma verdade, mas é uma verdade que precisa ser construída com o cliente. O cliente tem que saber usar os equipamentos, a tinta tem que estar bem afinada com o processo e, principalmente, manutenção, regulagem dos equipamentos e também, né, uma cadência das peças. Você pode pegar, por exemplo, eu quero pintar grades, né, com tinta pó. Ok, só que o overspray que vai recircular dessa tinta, que não vai aderir à peça, porque tem muito mais vazado
do que peça metálica realmente, o que acontece? Esse overspray vai ficar recirculando e aí é claro que nós não vamos alcançar nesse tipo de produto, por mais regulada que esteja a máquina, por melhor que seja a tinta, nós não vamos alcançar 98%, 95% ou 100%. Talvez esse processo fique aí na ordem de 80%, 85%, mas aí é uma condição do processo. A peça, né, ela exige um overspray muito maior. E aí há de se convir que talvez uma tinta líquida ou um outro processo de pintura seja tão bom quanto, ou que não dê tanto aproveitamento quanto a gente espera. Então, muitos clientes dizem, poxa, vocês anunciam que o aproveitamento de tinta pó é fantástico, no meu processo não aconteceu. E aí você vai lá ver a peça do cliente, não, realmente, nesse processo não tem como ser um processo tão eficiente quanto uma peça larga, uma peça de grande ataque, né? Onde você consegue jogar todo o overspray em cima da peça. Então, basicamente é isso. Mito ou verdade? Verdade. Anderson, comenta um pouquinho pra gente sobre isso também. A Erzinger já falou um pouquinho, o William. Fala pra gente também um pouquinho como que você visualiza isso relativo ao cliente. O cliente ele entende isso, ele não entende, você tem que introduzir isso ao cliente. Como é hoje o seu dia a dia com relação a essa efetividade ao pó? Bom, a aplicação do pó é bem específica. Normalmente quando o cliente já parte para um processo de pintura pó, é porque ele já tem o pleno conhecimento de que o produto dele, né, que vai ser submetido ao processo de pintura, necessita realmente da aplicação pó. Então o cliente, quando ele parte para o projeto de uma linha de pintura, ele já está ciente, né, que realmente o processo dele tem que ser utilizado o processo de pintura pó eletrostático. Bom, referente ao ganho do pó, na questão do 100% de efetividade, existe a possibilidade desde que você realize o investimento adequado no seu processo de pintura. E em cima disso você tem, né, o sistema de ciclone, por exemplo, com uma peneira rotativa também, que faz todo o processo de peneiramento, e o ciclone faz a separação das partículas do pó. Então, em cima disso daí, você consegue ter um reaproveitamento próximo aí aos 100%. Tá? Mas reutilizando também o adicional de 20% do pó no pó recuperado. Então, pessoal, assim, o que nós podemos absorver, tanto do William Erzinger quanto do Anderson, realmente é possível se ter uma economia significativa de chegar até os 100% na recuperação do pó, desde que as tecnologias existentes sejam bem aplicadas. Vamos para a nossa próxima pergunta, que é uma pergunta muito interessante relacionada a transportadores, onde nós sabemos que atualmente existe N tipos de transportadores, principalmente em pintura. A gente fala muito de stop and go ou tracking, mas o que essa tecnologia ela está fazendo para que o transporte e o controle hoje ele seja pensado no futuro. Vocês poderiam, William, por gentileza, nos explicar um pouco melhor se o cliente hoje, quando ele te liga, ele fala para você que ele gostaria de pintar uma peça com um dimensional ou um peso X e que poderia atender a viabilidade e uma qualidade do seu processo, mas às vezes ele tem dúvida em dizer se é necessário ele pintar em stop and go ou tracking. Quando que eu posso estar utilizando um sistema automático, stop and go, ou quando eu posso estar utilizando um tracking, um power free? Não, legal. Diogo, lembra que eu falei lá do tripé? Produto, processo e produtividade? O transportador tem muito a ver com a produtividade. O transportador tem muito a ver com o processo em que você vai implementar as velocidades, os controles e tudo mais. Então, assim, existe transportador que é horrível? Não. Tem alguns processos que aquele transportador mais simples é mais eficiente do que aquele transportador mais ponderado, mais cheio de detalhes ou que controla. Então vamos tentar simplificar o conceito.
Vamos pensar num processo bastante controlável. Ou, vamos lá, vamos para uma peça. Diogo, vocês fazem pintura aí, em alguns equipamentos que eu sei, vocês pintam botijão de gás. Botijão de gás é um processo que não muda o produto, não muda a cor, o peso, o tamanho, as dimensões, as camadas são bem similares, né, durante todo o dia. Salvo um ou outro setup, basicamente é o mesmo produto com as mesmas características. Nesse caso, em que a estufa vai ser a mesma sempre, o mesmo tamanho, vai passar pelo mesmo tempo na estufa, a cabine de pintura tem o mesmo processo, seja ele robotizado, seja ele manual, vai ter o mesmo processo, e aí por diante, salvo o melhor juízo, um transportador contínuo vai responder muito bem para esse processo. É um processo bem cadenciado. Então, um transportador que tem o começo e o final dele, todos os processos interligados, rodando na mesma velocidade, até você pode fazer um sistema de inversor de frequência e regular de 1 a 3 metros por minuto, por exemplo, você tem essa variação de velocidade que você pode controlar, ajustar a demanda, ajustar o táctil ou qualquer coisa assim. Mas o transportador em si, o processo todo roda na mesma velocidade. Então, transportador contínuo. Quando a gente fala num processo contínuo, mas que precisa dar algumas paradinhas, que você precisa fazer um retoque, ou que você tem uma célula robotizada, que um produto ou outro muda um pouco o tempo, o ciclo ali na célula robotizada, por exemplo, nós indicamos um stop and go. É um processo contínuo, mas que ele faz paradas nos processos que são necessários e, por exemplo, parou 1 minuto a mais na célula robotizada e toda a linha ficou parada por 1 minuto a mais. Tem algum problema? Não. Você pode fazer algum tipo de automação, de reduzir a potência, alguma coisa assim que você possa controlar melhor. Então, stop and go, né, seria um processo intermediário entre o processo de linha contínua, alguma coisa automatizada, e aí a pergunta sempre vem para nós o seguinte, Power Free. Power Free é as Ferraris dos transportadores, e realmente é. Power Free é um processo, Power Free é um equipamento que controla o processo passo a passo. Explica um pouquinho para a gente sabe que essa tecnologia Power Free é a maior tendência do mercado e aproveitando esse gancho da pergunta, no finalzinho respondam para a gente, o Power Free, ele vai substituir o Stop and Go? Legal. Sistema Power Free. Sistema Power Free é um equipamento que consegue dinamizar o processo, consegue controlar o processo em várias etapas. Ou seja, você pode criar uma lógica diferente em cada etapa, você pode mudar as sequências, você pode mudar as direções. Por quê? Vamos entrar na parte técnica do Power Free. O Power Free nada mais é do que 2 correntes, 2 trilhos, um sempre rodando, sempre em movimento, que é o que a gente chama de power, que é a parte da corrente, ele está sempre rodando. E o Free é um trilho com um sistema de trolleys, de correntes também, em que ele engata no sistema de cima por um processo mecânico. O sistema Free engata e desengata do sistema Power. O que acontece? Você pode acelerar em alguns momentos, como o mesmo circuito físico Power Free tem diversos sistemas de movimentação. Tem diversos tracionadores, tem diversos movimentos. Então eu posso ter a velocidade de 1 metro por minuto em uma parte da linha, outra parte a 3 metros por minuto, outra parte a 2 metros por minuto. Cada processo eu boto numa velocidade. E essa é a grande dinâmica do Power Free. Então, quando nós entendemos que o Power Free pode mudar, pode dinamizar o teu processo, nós entendemos também que nós podemos fazer ganhos com esse processo. E a gente consegue fazer esses ganhos sendo num tamanho de estufa, num consumo de gás, mas também tem alguns ganhos, por exemplo, o Power Free, naturalmente, a gente consegue numa área, numa planta de pintura, reduzir, por exemplo, comparando com um transportador contínuo, 25% área menor. Nós conseguimos fazer com que a velocidade, o tact, aumente, né? Que a gente tenha um tact menor, de tire mais peças por minuto, ou até mesmo que o lead time, a primeira peça saia num tempo menor do processo. Tudo isso garante com o quê? Garante com que você possa trabalhar ao invés de 2 turnos, 1 turno, ao invés de você trabalhar numa cadência muito forte, com uma ergonomia ruim, não, a gente pode fazer um processo bem mais cadenciado, talvez com menos operadores,
fazendo um pouco mais de automação. Então o Power Free é um aliado principalmente ao controle e à automação. A gente consegue facilmente jogar algumas peças, mudar alguns parâmetros e rapidamente o processo responder. Então é muito comum, nós temos Power Free, sistema Power Free com peças pesadas, misturado com peças leves, misturado com cores diferentes. Você faz essa jogada com muita tranquilidade. Inclusive, nós temos alguns clientes que conseguem colocar cores diferentes dentro da mesma estufa por causa do Power Free, sem contaminar. É um processo super dinâmico, é um processo super eficiente, não tenho dúvidas disso, mas, como eu disse, não tem transportador certo ou transportador errado. Tem transportador que serve para aquele processo, para aquela produtividade que você quer dar, para o valor agregado que você consegue botar no seu produto, e tudo isso só tem um jeito, é estudar fornecedor, cliente e parceiro de tintas e produtos químicos. Pessoal, dando prosseguimento, essa pergunta ela é direcionada ao William e também ao Anderson, tá? Uma boa eficiência da cabine, ela está relacionada a uma escolha adequada da minha tinta, o tempo da velocidade de cura, com relação às tecnologias de novas tintas que estão interferindo aí hoje nos processos, o que vocês visualizam que podem ser desenvolvidos na utilização dos equipamentos existentes? Qual o impacto hoje do aumento de tecnologias de tinta e o que isso impacta nos processos, né, nos equipamentos, porque a gente entende que cada tinta tem a sua particularidade. Os equipamentos, os aplicadores, eles estão acompanhando, vamos dizer assim, essa modernização do insumo, pois hoje a gente sabe que existem tecnologias que eram aplicadas primer e esmalte e hoje estão sendo substituídas por dupla função. Então eu gostaria, William e Anderson, que vocês comentassem um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, para o bom dimensionamento de uma cabine de pintura, assim como a sua eficiência também, ela vai estar muito relacionado ao tipo de equipamento que você utiliza no seu processo de aplicação. Hoje existe diversos tipos de aplicação com altas tecnologias, né, para estar pulverizando aí a sua tinta. Então, em relação à taxa de transferências de cada produto, por exemplo, né, uma taxa menor de transferência, a tendência é você ter um maior oversplay na parte interna da cabine de pintura. E com isso você vai exigir da cabina mais eficiência na questão da exaustão, do filtro, né? Então deve-se levar em consideração principalmente a quantidade de pontos de aplicação que você tem na cabine de pintura e o sistema que é utilizado. Isso ajuda bastante no dimensionamento da exaustão para que você possa ter uma boa eficiência, né, da cabine de pintura no seu processo. Bom, todos os produtos evoluem. A tinta não deixa de ser um produto que evoluiu muito nos últimos anos. Nós temos vários exemplos, né, de processos que mudaram os equipamentos, que a gente precisou evoluir os equipamentos por causa dessa necessidade, desse conceito de evolução da tinta. Sempre que um dos nossos parceiros nos avisa de uma inovação, de uma implementação, de alguma coisa que pode ser implementado para os nossos clientes, nós vamos atrás e tentamos entender como os nossos produtos podem ser novamente reinventados para atender aquela nova demanda da tinta, do processo, né? Eu não falo da tinta, eu falo do processo. E nós temos vários exemplos. Um deles, né, que a gente pode falar com muita propriedade, é a gente poder fazer, por exemplo, a evolução da tinta do pó sobre pó, que é um outro mito. Pó sobre pó funciona, não funciona. É mais um mito que a gente pode dizer que sim, funciona. O processo de gelificação, só para entender, quando você aplica uma tinta pó em cima de uma superfície, ela é pó até fazer uma pré-cura, que a gente chama gelificação. Ela vira um gel realmente, é mais ou menos esse o termo. Nesse momento que você gelifica a pintura, não precisa mais, você pode aplicar uma outra coisa em cima ou ela não vai mais soltar dali e vai contaminar outra peça. Então, é bem comum, usando, por exemplo, um conceito de Power Free, nós colocarmos na mesma cabine uma pré-cura,
com infrared, por exemplo, nós fazemos uma pré-cura dessa tinta e o próximo passo, ao invés dela secar completamente, ela curar completamente, nós levamos para um outro processo que é mais uma aplicação de pó, que pode ser um retorno no processo, ou pode ser uma segunda cabine, e que aplica o pó sobre pó. Então, essa possibilidade da gelificação, que foi uma característica que evoluiu nos últimos anos, propiciou uma possibilidade dos clientes poderem fazer uma aplicação de segunda camada com muita velocidade. Um outro processo muito interessante que nós conseguimos ajudar os nossos clientes e está baseado nessa questão da evolução da tinta com relação à gelificação é que naturalmente quando você entra com uma cor dentro da estufa e essa cor entra no processo de convecção, existe o risco, né, do pó, né, da tinta pó se movimentar dentro da estufa. Quando nós desenvolvemos e entendemos que a gelificação pode ser feita por um processo anterior, como por exemplo o infrared, no começo do processo, nós podemos entrar com esse produto, gelificar, ou seja, a partir daí ele já não atrapalha mais, ele já não contamina mais nenhuma peça que está no processo e ele entra. A próxima peça que entrar também vai gelificar, mesmo sendo de cores diferentes, vai entrar no processo e ele vai curar no processo de convecção natural, ou seja, nós entramos com, ao invés de ter duas estufas, com uma única estufa. E esse processo reduz tempo, reduz tamanho, reduz custos de energia. Então, sim, quando nós conseguimos estar bem próximos aos fornecedores de tinta e entender esses conceitos, entender para o cliente que aquilo faz diferença, é o primeiro momento em que nós vamos falar para o cliente, olha, tem um ganho aqui para você, tem alguma coisa aqui que a gente pode fornecer para você, que pode fazer troca de tinta rápida, por exemplo, e ainda assim não ter nenhum tipo de contaminação. Então, o processo de evolução das tintas tem muito a ver com o processo de evolução das máquinas também. Bom, pessoal, eu acho que, levando em conta todas as informações que nós pudemos obter até agora, até esse momento, mostra pra gente que, felizmente, a pintura automatizada, ela requer muitos cuidados. Não é somente a escolha de um aplicador, não é somente a escolha de um bom insumo, não é somente a escolha de uma boa cabine, é uma escolha boa do total. Então, a gente entende que o processo de pintura, ele não é um processo convencional. Ele é um processo que ele depende de todos os seus processos existentes para que você possua o sucesso na sua aplicação em uniformidade, qualidade de camada, uma boa aplicação, diminuição no seu retrabalho. Então, é um ponto muito interessante vocês sempre se atentarem e acredito eu que com todas as informações passadas para vocês até esse momento, não existem objetos independentes numa pintura automatizada, muito pelo contrário. Todos os seus processos, todos os seus componentes dependem um do outro para que você tenha sucesso na sua aplicação. E dando continuidade à nossa última pergunta relacionada a equipamentos como transportadores, estufas e cabines, onde está a indústria 4.0 nisso? A gente fala muito sobre esse tema. O que esse tema está envolvido dentro hoje das soluções de automação de pintura? O que a indústria 4.0 traz para você de benefício, além de você ter métricas, quantidades produtivas, garantia de processo? Então eu gostaria que a Erzinger, o William, por gentileza, posteriormente o Anderson também vai falar um pouco, para a gente encerrar esse assunto de uma maneira mais clara, para que você entenda que todo o processo tem que estar realmente interligado, desde um componente até uma filosofia ou até uma tecnologia de comunicação ou de implementação que exista hoje. Legal. A indústria 4.0, como em qualquer setor, no setor de pintura ele tem um fator muito importante que é saber tratar os dados. Os nossos sistemas de automação, sejam eles um sistema que liga a estufa mais cedo,
ou um inversor de frequência que você pode controlar a velocidade da linha, qualquer uma desses recursos são automações. A grande sacada da indústria 4.0 é conseguir coletar esses dados, e aí essa coleta de dados são em cima de sensores, pode ser um sensor de temperatura, pode ser um sensor de vazão, pode ser uma coleta manual de alcalinidade da água do banho, do pré-tratamento, por exemplo, em que você vai lá e insere esse dado em algum lugar. A grande sacada da indústria 4.0 é trazer isso para um único lugar e tratar esses dados. Então, as nossas linhas, que a gente chama de Smart Inline, né, é uma plataforma em que nós integramos com programação direta em cima desses sensores. Ela tem uma explicação muito simples. Nós vamos trabalhar naquilo que o cliente realmente precisa, coletar dados e trabalhar esses dados. Quando a gente trabalha num ambiente industrial, né, é importante, por exemplo, que a manutenção saiba quando um determinado motor precisa de uma revisão. Você coleta esse dado com um sensor de vibração, por exemplo. É importante saber que a temperatura da estufa, né, está dentro dos parâmetros para um processo de qualidade, um cliente exigente que exige alguns parâmetros e controles das janelas de cura da tinta, por exemplo. Então, tudo isso são dados que podem ser coletados. O que é mais importante na indústria 4.0, eu repito, é você poder tratar esses dados. E esse é o mais importante, a conectividade, os dados na mão, todo esse processo, né, ele tem que ter um final, ele tem que ter um objetivo final. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, quando você tem a entrada das peças num transportador, por exemplo, e que você engancheira ou você bota em todo o processo de engancheiramento, onde você bota na barra de carga esse processo, essas peças desse processo, é muito comum você chegar no final do dia e tirar uma produtividade. Eu pintei, né, X peças, eu pintei tantas toneladas, eu pintei tantos metros quadrados. Nós desenvolvemos uma tecnologia que é com um sistema de visão em que no engancheiramento, quando ele está entrando na linha, o nosso sistema já reconhece, com esse sistema de visão, já reconhece a quantidade de área pintada que está entrando na linha de pintura e avisa o processo. Olha, nós estamos na média com 72% de ocupação. Automaticamente esse dado vindo para a mão dos supervisores, do pessoal que cuida da linha, já começam a fazer, já dá para fazer ajustes com a linha funcionando. Então eles podem aumentar o número de peças, eles podem engancheirar melhor, eles podem fazer todo o processo com a linha rodando, não esperar o resultado aparecer no final do dia. Tá? Então esse é a grande sacada da indústria 4.0 e que a gente está tentando implementar, né, em alguns casos, nós já fizemos algumas linhas já com esses processos e nós estamos tendo excelentes resultados. Mas tudo isso tem que ter um fundo, tem que ter um final, que é o objetivo, que é dar mais produtividade, ou melhorar a qualidade, ou melhorar o processo do cliente, ou melhorar a manutenção do cliente. Não há por que não investir na tecnologia 4.0. A grande questão é aonde você quer botar o seu dinheiro e como você vai recuperar esse dinheiro dentro da indústria 4.0. E nós estamos aí com diversos projetos, com diversos equipamentos. Esse caso que eu contei do sistema de scanner, do sistema de visão nas peças na entrada, é um dos casos. A gente tem N exemplos que a gente pode dar para vocês e é só perguntar, a gente está à disposição. Anderson, comenta para a gente um pouquinho, por favor. Complementando o que o William acabou de nos dizer referente à indústria 4.0, ela é muito flexível e ela vai além das nossas perspectivas. No processo de produção de pintura, numa linha contínua, por exemplo, você pode ter variadas peças diferentes, né, geometrias diferentes, com receitas diferentes para cada peça, com trajetória do robô diferentes para cada modelo, com cores diferentes, e onde você consegue fazer o setup dessas cores em relação ao modelo da peça que vai ser pintada automaticamente, e garantindo a eficiência no processo de aplicação, porque além de você ter o setup de cores, você consegue também ter o setup de atomização, vazão, de acordo com a geometria da peça. Isso te dá uma garantia na qualidade final do produto, desde o início até o final, muito grande. Bom, pessoal, esse tema está muito em pauta. A indústria 4.0 ela veio para ficar.
Busquem por empresas que estão atuando hoje nessa nomenclatura, nessa base, porque é importantíssimo a vocês. A indústria 4.0, às vezes, quando nós dizemos sobre o assunto, já vem na nossa cabeça números. E, na verdade, a indústria 4.0 nada mais é do que você possibilitar essa questão, como o William e como o Anderson comentou, de flexibilização, de você pintar N peças na sua produção, não precisando seriado, não precisam ter os mesmos padrões de leque, atomização e pressão, não necessariamente a mesma cor. Então, busquem, sim, empresas que estão engajadas nesse tema, nem que eles não deixem a sua solução 100% 4.0, mas que esteja preparada para se acoplar a um CRM, para se acoplar a um SAP, para que fique dentro da sua infraestrutura e de que atenda a sua necessidade. Então, tendo todas essas informações de hoje, dos nossos parceiros Erzinger, muito obrigado, William, pela sua participação, muito obrigado, Anderson, pela sua participação. Nós encerramos hoje o nosso Nova Tech Talk, relacionado a equipamentos de pintura, cabines, transportadores e estufas. E qualquer dúvida, por favor, entre em contato com esses fabricantes, que são especialistas no assunto, e contem conosco para que possamos orientá-los a que vocês possam decidir o que há de melhor e de necessário à sua solução. Obrigado.